Olá, meus queridos Bigs. Prontos para uma aventura sombria cheia de suspense? Vamos nessa! Logo no começo do filme, somos introduzidos à realidade de que, ao longo do século XX, a pobreza se intensificou significativamente em várias partes do globo. Isso pressionou muitos indivíduos a se aventurarem em ocupações arriscadas, destacando-se a mineração em outros planetas. Para viabilizar o deslocamento desses trabalhadores até esses ambientes perigosos, foi desenvolvida uma inovadora tecnologia de teletransporte, conhecida como slipstreaming. Essa tecnologia opera por meio de um mecanismo chamado APEX, que é implantado nos corpos dos mineiros, conectando-se diretamente ao sistema nervoso de cada um, o que possibilita o transporte instantâneo para locais predeterminados. Em seguida, a narrativa nos leva a um grupo de soldados visivelmente tensos, com destaque para uma mulher que mostra um claro sinal de ansiedade. Ela é abordada por seu comandante, David, e por uma equipe médica que lhe fazem perguntas. Visivelmente confusa, ela não consegue formular respostas claras, o que só eleva o nível de preocupação entre os presentes. Na cena subsequente, somos apresentados a Witch, que está em seu primeiro dia no emprego. Ele e outros soldados estão se deslocando para a sede espacial, de onde serão enviados em uma operação de socorro a um planeta remoto. Antes de sair, Witch tem um momento com sua esposa, Lisa, que está esperando um bebê. Ela expressa seu desejo de que ele retorne logo, e Witch lhe assegura que estará de volta antes do anoitecer. Ao chegar na base, denominada Costa Oeste, ele vê que todos os soldados estão se organizando para a missão iminente. O capitão reúne a equipe e anuncia que o destino é um planeta chamado Infini. Porém, assim que a equipe pisa em Infini, algo bizarro ocorre. Os soldados começam a exibir comportamentos anormais, como se estivessem sob o efeito de alguma contaminação perigosa. Paralelamente, na sede, um grave incidente provoca um bloqueio automático, aprisionando o capitão e outros soldados no local. Em uma tentativa de solucionar o impasse, um dos soldados decide usar os dispositivos Apex de Dane, Witch e de si mesmo para fazer a conexão com Infini, conseguindo teletransportar o trio com sucesso. Contudo, uma falha ocorre quando ele tenta conectar o dispositivo do capitão, deixando-o preso na base, enquanto Dane e Witch são enviados para o planeta. Logo após, David faz uma convocação urgente aos seus soldados. Ele detalha que eles foram designados para uma missão de resgate no planeta Infini, após um grave acidente que vitimou milhares de mineiros. Para investigar as causas do desastre, um cientista chamado Montoli foi enviado juntamente com uma equipe. Contudo, um evento inexplicável aconteceu e resultou na morte de todos os membros da equipe. Quando tentaram recuperar Montoli pelo sistema Apex, ele, de forma abrupta, retirou seu próprio dispositivo, indicando uma possível recusa em retornar. David continuava a detalhar a situação crítica. Montoli, agora com sua sanidade comprometida, havia tomado controle de uma das naves espaciais na estação de Infini. Caso essa nave conseguisse aterrissar na Terra, resultaria numa catástrofe de proporções inimagináveis. Uma equipe anterior, despachada da base Costa Oeste, já havia tentado interceptar a nave e resgatar Montoli, mas a missão acabou em tragédia, com a perda de todos os membros. Contudo, persistia a possibilidade de que Witch, um dos soldados, ainda estivesse vivo. David então instruiu os presentes que sua nova missão seria dupla: resgatar Witch e assegurar que a nave não alcançasse a Terra. Ele também os advertiu sobre a peculiaridade temporal de Infini, onde 1 minuto e 14 segundos terrestres correspondiam a 14 horas locais. A equipe tinha um limite de 24 horas, conforme o tempo de Infini, para completar a operação antes que a nave chegasse ao seu destino fatal. Após o briefing, David acionou o mecanismo de teletransporte, enviando a equipe para Infini. Lá, o capitão imediatamente confrontou Witch sobre o destino da equipe anterior. Visivelmente abalado, Witch relatou que um agente patogênico desconhecido havia infectado seus companheiros, levando-os a um frenesi homicida. Sem alternativa, isolou-se em um compartimento e provocou uma explosão que destruiu parte da base e exterminou a equipe. Quando o capitão questionou sobre restos humanos espalhados, Witch afirmou desconhecer a origem desses vestígios. O capitão então assegurou a Witch que a missão era resgatá-lo, mas a prioridade imediata era impedir a nave controlada remotamente. Concordando em cooperar, Witch liderou a equipe até a sala de controle, de onde guiava Harris, George e Claire, um casal, no desligamento dos sistemas da nave. Enquanto isso, um soldado chamado Rex
desconfiado, exigiu que Witch revelasse seus olhos, buscando sinais de infecção. Witch, irritado mas compreensivo, atendeu à demanda de Rex, questionando-o sobre o que o faria acreditar que ele não estava contaminado apenas por olhar nos seus olhos. Após uma inspeção, Rex decidiu confiar em Witch. Com a colaboração de Rex, Harris e os demais, eles conseguiram frustrar a tentativa de lançamento da nave. A tensão cedeu lugar a um breve alívio, que foi abruptamente interrompido quando um indivíduo infectado surgiu e atacou o capitão com um machado, ceifando sua vida de forma brutal e chocante. No caos subsequente, outro atacante infectado tentou agredir os soldados, que revidaram, mas o sangue contaminado do agressor espirrou sobre eles, infectando-os igualmente e alterando seu comportamento de maneira alarmante. No meio do tumulto, Witch se desespera e tenta fugir, mas, em seu estado de pânico, acaba tropeçando e caindo. Rapidamente, outro soldado o alcança, exigindo explicações e acusando-o de traição. O soldado confronta Witch agressivamente. Você disse que todos estavam mortos. Como então essa pessoa infectada apareceu? Suspeitando que Witch tivesse mentido, o soldado ameaça impedi-lo de escapar. Enquanto Witch retoma a corrida, o soldado o persegue, até que se deparam com um soldado infectado. O confronto entre o acusador e o infectado é inevitável, e ambos acabam perecendo no embate. Witch, ainda fugindo, alcança um laboratório onde busca freneticamente por algum tipo de medicamento. Sua busca é infrutífera, aumentando seu desespero e contribuindo para um comportamento cada vez mais errático que o faz parecer contaminado. É nesse cenário que Witch se depara com documentos de pesquisa que revelam informações alarmantes sobre uma espécie alienígena chamada Ogi. Estes seres de consistência similar ao vidro derretem a temperaturas acima de 10 graus Celsius e, uma vez dentro de um hospedeiro humano, assumem controle total, aprendendo tudo sobre ele e transformando suas células de maneira radical. Witch descobre que milhões desses organismos existem. Neste momento crítico, Harris irrompe no laboratório, apontando uma arma para Witch, acusando-o de mentir e de ter aprisionado a equipe no planeta. Harris quer entender como Witch permaneceu não infectado. Com sinceridade, Witch explica que manteve distância dos infectados, o que preservou sua saúde. Ele compartilha suas descobertas sobre os Odi, deixando Harris perplexo. Subitamente, Rex, agora sob influência da infecção, irrompe no local e ataca Harris. Prestes a atirar em Harris, Witch intercede, implorando a Rex que se recorde de quem ele é e da amizade que compartilha com Harris. Momentaneamente lúcido, Rex toma uma decisão heróica e trágica ao disparar contra si mesmo, optando pela morte para evitar a propagação da infecção. Quando Witch tenta deixar o laboratório, Harris, consumido pela raiva e desconfiança, grita, acusando Witch de estar infectado e responsabilizando-o pela morte de sua equipe. "Não vou permitir que você escape", ameaça Harris, erguendo sua arma. Antes que Harris consiga atirar, Witch, em um gesto de autopreservação, dispara primeiro, eliminando Harris. Continuando sua fuga, Witch encontra Rig, claramente sob o efeito da infecção, falando ao microfone com delírio: "Eu vou te salvar." Ao aproximar-se, Rig reconhece algo em Witch e diz: "Não vou te matar, porque agora entendo. Você é como eu. Mas sinto inveja. Porque o organismo dentro de você ainda não se manifestou completamente." A revelação de Rig confirma que Witch, de fato, carrega a infecção, embora em um estágio menos avançado. Rig, então, revela que iniciou o procedimento de extração, o que traria uma possibilidade de retorno à Terra. Ao ouvir isso, um lampejo de esperança surge em Witch, que imediatamente indaga: quem é o médico da equipe? Rig informa que Claire é a médica, mas, infelizmente, ela já foi infectada. Ele também menciona que restam apenas alguns deles: ele mesmo, Witch, Claire e George. Neste meio tempo, George encontra Claire em um estado lamentável, coberta de sangue. Ele, alarmado, questiona o que aconteceu e ela, com profundo pesar, confessa: "Eu matei meu filho." A revelação deixa George enfurecido, desencadeando uma violenta discussão entre os dois. Logo após, Witch encontra Claire, mas ela está à beira da morte. Ele a interroga sobre a forma de vida alienígena, buscando desesperadamente algum meio de contê-la. Claire, já fraca e derrotada, apenas consegue murmurar: "É tarde demais. Todos nós vamos morrer." Pouco depois dessas palavras, ela sucumbe aos ferimentos e falece. Logo em seguida, Rig confronta Witch novamente, desta vez com uma arma em punho.
Ele admite ter mentido sobre o procedimento de extração e revela que sua verdadeira intenção é matar Witch. Você mostrou seus olhos com raiva, e eu não posso deixar isso passar, afirma Rigg. Eles entram em confronto físico, e Witch, desesperado, tenta se esquivar, mergulhando no caos ao seu redor. Entretanto, a infecção começa a debilitar Witch, reduzindo suas forças. Rigg o encontra mais uma vez, e eles travam um último embate. Nessa luta decisiva, Witch consegue agarrar um cano e o enrola em torno do pescoço de Rigg. Com um esforço hercúleo, ele estrangula Rigg até a morte. Após o confronto, Witch decide registrar uma última mensagem de áudio, dirigindo-se diretamente à forma de vida alienígena. Ele declara: "Eu sei que você pode me ouvir e entender. Eu quero que você saiba que nunca permitirei que seu plano dê certo. Você tirou tantas vidas enquanto se infiltrava entre nós, tentando compreender os humanos. Mas tudo o que você aprendeu foi como causar violência e destruição. Se você tivesse se concentrado nas qualidades positivas que os humanos têm a oferecer, poderia ter trazido nova esperança para as pessoas quebradas ou perdidas. No entanto, tudo o que você fez foi espalhar morte. Isso é tudo que você aprendeu e eu não permitirei que isso continue." Witch finaliza a gravação, coloca a mensagem para tocar em loop e se senta à mesa. Determinado a impedir que a entidade alienígena tome controle total, ele corta seu próprio pulso, escolhendo morrer sob seus próprios termos. Conforme o sangue flui de seu corpo, Witch morre lentamente. Após algum tempo, um fenômeno inusitado ocorre. A forma de vida começa a abandonar os corpos dos soldados mortos, retirando-se completamente deles. Enquanto o sangue de Witch escorria, um evento miraculoso aconteceu. Ele começou a fluir de volta para seu corpo, revivendo-o de maneira inexplicável. Witch, confuso e assustado, observou ao redor e viu que os outros soldados também estavam retornando à vida. O choque e a incredulidade dominavam cada um deles, incapazes de compreender o que havia ocorrido. Rapidamente, o capitão, também revivido, convocou todos. Ele enfatizou a necessidade de retornarem ao quartel-general, mas com uma condição crucial. Deveriam manter em segredo que haviam sido infectados. Se alguém descobrir, podem decidir nos eliminar. Além disso, é vital garantir que ninguém mais venha até aqui. Nossa missão aqui terminou, disse ele com seriedade. Conscientes dos riscos, todos concordaram e começaram os preparativos para usar os sistemas Apex para o teletransporte de volta à Terra. No instante antes da partida, Witch avistou novamente a entidade alienígena, desta vez assumindo uma forma humanoide. Para sua surpresa e horror, a criatura segurava uma foto de Lisa, a esposa de Witch, o que o deixou paralisado. Contudo, antes que pudesse reagir ou entender o significado disso, o grupo foi teletransportado. De volta à Terra, Witch e os outros soldados foram recebidos por David e uma equipe médica, exatamente como no início do filme. Rapidamente, foram submetidos a um interrogatório e preparados para uma série de exames médicos. A tensão era palpável entre eles, cientes de que, se os exames revelassem a infecção, as consequências seriam desastrosas. Witch, tomando a iniciativa, respirou fundo e se submeteu ao escaneamento. E aí, tá gostando desse big resumo? Comente. Bom demais! Pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. Para alívio de todos, os resultados foram negativos para qualquer sinal de infecção. Um a um, todos os soldados passaram pelos exames, sendo igualmente liberados sem indícios da terrível infecção. Um suspiro coletivo de alívio se espalhou entre o grupo, agradecidos por terem escapado da ameaça alienígena. Finalmente, Witch e Lisa se reencontraram. Apesar das horas tumultuadas e angustiantes vividas por Witch em Infini, apenas algumas horas haviam se passado na Terra. Lisa, alheia a tudo o que aconteceu, recebeu Witch com um sorriso radiante. A reunião dos dois foi marcada por uma profunda mistura de alívio e felicidade. O filme conclui com essa cena emotiva, com Witch voltando para casa após uma jornada além da imaginação, vivo e seguro ao lado de sua esposa. Se você gostou deste filme, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.